Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje gravando o nosso podcast do nosso legado. Esse podcast que vem contando a história do Grupo H Branca, né? Esse legado que há 78 anos está aí no mercado, transformando, né, muitas pessoas, transformando a sociedade, o mercado que ele está. E esse legado é construído através das pessoas, né? E hoje nós estamos aqui com Alexandre Lazarino, que é o nosso gerente da Lexus lá em Belo Horizonte, para contar um pouquinho da história dele para a gente, para mostrar, né, como é que esse legado é construído, né? Então, Alexandre, seja bem-vindo no nosso legado, para a gente registrar esse momento aqui legal, essa história sua bonita, né, essa jornada incrível aí, tá? Bom dia, meu amigo. Bom dia, Marcelo. Boa tarde, boa noite, né? A você e a todos que nos ouvem nesse projeto tão encantador que é o nosso legado. Para mim é uma alegria enorme poder estar aqui diante de você hoje, poder falar um pouquinho, conversar um pouquinho, falar um pouquinho dessa marca, né? De uma marca, de uma experiência tão grande que os nossos clientes têm quando adquirem, que é a Lexus. Então, eu estou muito feliz, te agradeço, tá? Espero que eu possa levar essa história e contribuir de alguma forma para quem vai ouvir e aprender aqui com você, claro, né, Marcelo, também. Não, que isso. Aprendemos todos juntos, né, Alexandre? Eu acho que a nossa construção tem sido isso, né? Estarmos abertos, sabe, para aprender um com o outro, né? Essa humildade, essa simplicidade que o grupo tem, né? Os acionistas têm, a gente vê, a gente estava falando agorinha, né? Você citou os primeiros programas que a gente pega os fundadores, né? Pega os principais executivos da empresa e a gente vê que isso é um traço, né? Isso é uma marca, né? Essa simplicidade, essa humildade, né? De saber que a gente tem que aprender sempre, né? E a consciência da responsabilidade que a gente tem na mão, né? Das ações que a gente tem que fazer, de Exatamente. tudo que a gente tem que fazer. Então, assim, foi legal você ter lembrado dos primeiros programas, que eu lembrei disso, né? E aí você fala de aprender, e eu acho que é isso, é uma marca nossa, que é a melhoria contínua, né? Para você melhorar continuamente, você tem que se reconhecer se, o que que eu posso fazer melhor, né? E para isso tem que ter humildade, porque se a gente, na hora que a gente começa a se achar que a gente está pronto, a arrogância sobe a cabeça, porque eu vendo muito, porque estou com um share muito bom, ou estou com isso, estou com aquilo, a arrogância sobe, a gente fica um pouco mais cego e paramos de aprender. E aí a gente começa a mudar o rumo da nossa vida aí, né? A gente começa a cair aí, né? É. A vida, ainda mais para gente que já tem uma trajetória, né? A gente vai falar isso um pouquinho para frente, de muitos anos no mercado de automóvel. A gente sabe que são ciclos que a gente vive, né? Um dia você está muito bem, outro Exato. dia você precisa se reinventar, né? No outro dia você está na média, o outro você está acima da média. Então, muito bem colocado. Eu acho que a humildade de reconhecer, opa, eu estava dando um resultado, hoje eu não estou, o que que eu preciso melhorar para voltar, né? Uhum. E a humildade, ela é a porta de tudo, né, Marcelo? Eu acho que a gente precisa levantar todo dia sabendo quem a gente é, o que a gente precisa, quem a gente tem que recorrer quando necessário, pedir ajuda. Então é isso, né? Uhum. Eu tenho muito isso comigo. Eu penso que ser resiliente, ser motivado, vai muito também de você ser humilde para você estar com os ouvidos ali atentos a ouvir, porque não adianta você só querer ser se você não ouvir, né? Tem que Uhum. ouvir e colocar em prática. Então eu sou muito Exato. assim também, Uhum. E isso é contínuo, né, Alexandre? É contínuo. É todos os dias, né? todo dia e com tudo. Seja aqui na empresa, seja no relacionamento que a gente tem em casa, seja Exatamente. com os amigos que a gente tem, porque na hora que a gente acha que está pronto, tá resolvido, né? Outro dia eu li uma coisa que eu achei muito legal, falou assim, "Olha, a gente só está pronto no dia que a gente partir dessa para outra, né? No dia que você morre. Nesse dia você está pronto, porque naquele dia você para de aprender. Exatamente. Mas até um instante antes você está aprendendo, seja com qualquer coisa que seja. E se você aprende e aquilo não fizer nenhum significado para você, aquilo não te transformar de alguma forma, né, acaba não valendo o aprendizado, né? Então, assim, observar o mundo
E às vezes não é que você vai mudar aquilo que você acredita, não. Às vezes você vai reforçar aquilo que você acredita. Falar, "Ó, eu preciso ter uma disciplina tal, porque eu estou vendo fulano e ciclano fazendo determinada coisa e estou vendo que está indo para o caminho errado. Então eu tenho que manter a minha rotina aqui, porque está aqui o exemplo, né? Exatamente, é isso aí. A gente precisa ter né, a convicção que você está fazendo aquilo que é certo. Eu acho que vai muito de princípios também, né? Uhum. E a humildade é princípio, né? O que a gente aprende em É, casa. A gente, é. a gente é o que a gente aprende em casa. Os nossos filhos são o que a gente ensina para eles. Se Uhum. você Uhum. ensiná-los que eles têm que saber respeitar, têm que saber ser humilde, têm que saber, né, lidar com as situações, ele vai aprender aquilo. Se você achar que você é o melhor do mundo e você está certo em tudo, ele vai aprender aquilo e vai ser aquela pessoa. Então, né, isso vai muito É. disso. Eu tenho muito isso comigo, assim. Eu acho que o berço, ele é muito, ele é definitivo na nossa vida, assim, sabe? O que você aprendeu ali com seus pais, pode você mudar no meio do caminho, você ter alguma atitude diferente, claro, a vida, né, ela nos permite isso enquanto Uhum. vivos. Mas eu Uhum. acho que a essência do berço, eu sempre falo isso, que a gente Uhum. aprende ali, é, desde criancinha, de ensinamento, seja uma família, né, grande ou pequena, igual a minha, os ensinamentos dos pais eu acho que é muito importante, né? Pelo menos para mim eu tenho isso que foi. É o exemplo, né, Alexandre? O exemplo arrasta, né? Você pode dar um conselho e tal, mas se você não segue, né? Fica difícil de você mudar assim, influenciar as pessoas, né? Influenciar para o bom sentido. Eu falo que são duas coisas, né? É isso, né? Que a gente acabou de falar do exemplo e escolher as pessoas que estão perto da gente, Muito bom. né? Tem um ditado que fala assim, que a gente é a média das 5 pessoas mais perto da gente. Tá? Então, assim, pessoas de má índole, se você deixar ficar muito perto, má índole, eu não vou falar de má índole, mas pessoas que não têm muito aqueles valores que você tem, mas aquilo acaba corrompendo os seus valores. Tá? Se Exatamente. você começar a ser muito próximo, seus melhores, vou falar melhores amigos, né? Aquelas pessoas que estão com você o dia inteiro ali, são aquelas pessoas que vão te dar maus exemplos, né? Tem costumes muito diferentes do seu, ela acaba corrompendo os seus valores. Tá? Então, essa eterna vigilância, né? Assim, da minha atitude para ser o exemplo, das pessoas que estão próximas de mim, são pessoas que têm a ver comigo, né? Assim, isso é muito significante. É muito significante. Foi muito bom você ter tocado nesse assunto, porque é algo que eu queria expressar sobre isso que você falou, de ficar perto de pessoas que sejam pessoas boas, que vai te ensinar algo, que você vai aprender algo. Eu lembro de uma frase que eu nunca esqueci, né? Eu sou de uma família muito simples, vim de uma família muito simples. Meu pai era pedreiro, minha mãe auxiliar de enfermagem. A gente foi ter televisão em casa. Eu vou fazer 43 anos agora, mas eu tinha 11 para 12 anos. E eu Uhum. lembro como se fosse hoje, porque era a Copa do Mundo, e eu queria assistir os jogos do Brasil, e eu assistia na casa dos amigos, porque a gente não tinha televisão em casa. Eu lembro que minha mãe Uhum. falou assim: filho, você tem comportado bem, seu pai, né, sabe que você é um menino bom, você ajuda seu pai. Eu ajudava meu pai na pedreira, e a gente quebrava pedra, meu pai vendia paralelepípedo, eu ajudava ele, sempre estava com ele Uhum. ali. Substituí o meu irmão, né? Depois eu vou chegar nessa história, por que que eu substituí meu irmão. E aí minha mãe falou, vamos lá embaixo escolher uma televisão. Eu lembro até hoje, era uma televisão de 14 polegadas, né? Aquelas grandes, custava 446, não era real ainda, e minha mãe dividiu em 12 vezes. A gente colocou aquela televisão, e meu pai, ele sempre me falou, meu filho, fique perto de pessoas que você vai aprender com elas. Uhum. Não queira, é uma coisa que eu arrepio até de falar assim, Marcelo. Não queira nada que não é seu. O que é seu, o que é da pessoa que está ali. Meu pai não teve estudo, meu pai, Uhum. sabe, primeiro ano primário, então é um cara assim, mas era de uma essência, Sabedoria, né? É de uma sabedoria. essência, É diferente de sabedoria, de uma conhecimento, é essência sabedoria. que Uhum. faculdade nenhuma ensina hoje em dia, Uhum. sabe? E ele falava assim, ó, esteja sempre perto de pessoas que elas vão te ajudar e te ensinar. Te ajudar Uhum. no sentido de uma palavra boa, de algo bom, pessoas que vai ser exemplo para você. E isso eu levei para minha vida. Então eu tenho isso, um orgulho de falar isso do meu pai, assim, me emociono até porque
é algo que eu nunca esqueci. Você tocou num assunto assim, parece que a gente tinha até combinado antes, não teve nada disso, né? É, Então, isso, legal. isso é formidável, Marcelo. Mas, Alexandre, como você começou a falar da sua história, da sua família, aí a gente está adiantando o nosso passo aqui. Vendedor vai passando na frente, né, Para Marcelo? vendedor é isso, né, cara? A primeira oportunidade ele já quer contar, já quer envolver as pessoas, né? Porque É. E a venda minha é isso. Às vezes esperança, as pessoas acham que vender é pegar um produto e apresentar. Tudo não bem, é. tem isso. Mas você se conectar com as pessoas através das Exatamente. histórias, né? Isso pega, né? Você vai no coração da pessoa e pega ela, né? Então a gente Exatamente. já vê de cara que você é esse vendedor nato aí, ó. Obrigado, Contador de agradeço. histórias que vai envolvendo as pessoas. Parabéns, ele. Que bom, Mas conta obrigado. pra gente rapidinho, o que que é Lexus em Belo Horizonte? Qual que é o tamanho desse setor? Como é que é viver com essa marca de luxo, essa marca sensacional que é a Lexus, né? E representando a gente numa das principais capitais do Brasil aí. Exatamente. E uma marca formidável, como você mesmo disse. A Lexus, ela é uma marca que ela surgiu através de uma necessidade, né, da Toyota de não perder os clientes para para as marcas de luxo que estavam na época em Uhum. 1983. Quando o senhor Eiji Toyoda ele decidiu criar a Lexus, ele falou assim: olha, eu preciso de uma marca que traga os meus clientes de volta, porque naquela época muitos clientes estavam migrando para outras marcas premium, queriam algo a mais do que a Toyota estava oferecendo na época, que os Uhum. meus clientes voltem e eu consiga encantar o mundo com o nosso estilo. E ele chamou os engenheiros ali e disse assim: olha, eu quero um estilo próprio. Eu não quero uma marca igual, que lembre outra marca. Eu quero algo que as pessoas se encantem e sintam uma experiência de dirigibilidade diferente. E ali surgiu a Lexus. Uhum. Em Uhum. 1997, ela começou a abrir as portas no Brasil, surgindo ali depois a primeira concessionária em 2012, onde foi a Uhum. primeira concessionária em São Paulo da Lexus. E daí para cá, a marca já começou a se consolidar no mercado premium, né, mostrando ali o seu valor, né, mostrando a sua essência, sempre com é, falando do omotenashi, né, que é ali a cordialidade, que é o respeito, que é um encantamento ao cliente e é, é, a sua principal forma de levar o cliente a vir para a Lexus é falar da experiência, né? Então a gente fala muito isso hoje. O cliente que Uhum. compra um Lexus, ele vive uma experiência. E aí a marca veio crescendo, a gente teve a época da pandemia, que faltou produtos, né? Não tinha como vir os produtos, teve que diminuir ali a cota. Em 2022, a marca vendeu ali seus 389 carros no Brasil, eram sete concessionárias, né? Uhum. Oito concessionárias. É, Em 2023, ela já muda de patamar, que é quando a Uhum. gente reestrutura totalmente a marca, né? A gente Uhum. já passa de 380 e poucos carros ali para 900 carros em 2023. Então já Uhum. muda ali o cenário, né? E as pessoas já começam a se encantar cada vez mais por essa marca, ao falar mais que marca é essa, de onde que vem, se interessar pela marca, né? A gente chega em 2024 com um plano audacioso de vender 1.200 carros esse ano. E aí a gente já chega totalmente diferente, né? Com uma concessionária vitrine em Brasília, que é do nosso grupo, né? Uhum. A estruturação da Lexus Belo Horizonte, a estruturação da Lexus Vitória, a estruturação da Lexus no Brasil, né? Que hoje De são Brasília, nove. né? Nós acabamos de inaugurar Brasília. Exatamente. Hoje a loja de Brasília é a mais bonita do Brasil hoje, né? Uhum. Foi eleita, Ficou saiu na linda aquela loja, Forbes. né? Ficou. Maravilhosa. Não é Uma uma loja vitrine. grande, mas ficou super aconchegante. Ficou um projeto muito bonito. A loja de Brasília, eu até falo com quem me pergunta, vocês têm loja onde? Eu falo assim, ó, a gente tem loja aqui e tal. Mas a loja de Brasília, ela é uma loja que reflete o que é a Lexus. Uhum. É a experiência. Não precisa de você vender.
5 mil, 10 mil carros, você pode vender 1.200 carros, mas quando você entra na loja ou quando você entra no carro, você se encanta com aquilo. Então, a loja de Brasília, ela não precisava de ser gigante para ela ser encantadora. Ela é aconchegante, ela te leva a uma experiência, né? Ela te traz ali uma paz quando você entra na loja, até a música que toca, a poltrona que você senta. Então, isso é a Lexus, né? É Uhum. essa experiência que a gente leva ao cliente. Então, É, esse é muito um legal. resumo rápido da nossa marca. E você falou dessa experiência, e eu acabamos de falar sobre isso, né? Assim, que vendedor é isso, né? Assim, não é só vender a característica do produto, mas é se conectar com a pessoa, né? Contar a história, né? Quer dizer, você levar uma experiência para a pessoa, né? Então, é uma marca que quer vender isso, ela não quer vender um produto, ela quer vender, de fato, Exatamente. uma história de segurança, uma tradição, além do requinte, do conforto, né? Claro. Da exclusividade. Você vê que você falou de números que são números grandes, né? Para o Brasil, vender 1.200 carros não é grande. Já somos nós, né, Grupo H Branco, o maior vendedor de Lexus do Brasil. 30% do mercado do Brasil hoje somos nós. É muito legal, né? Assim, coisas de pessoas que constroem um legado bonito, como o seu aí. Obrigado, Marcelo. Mas, E falando, né, tudo da Lexus, existe por trás um grupo que acredita na marca, né? uhum, Um grupo consolidado no país e que acredita nesse projeto e também que nos impulsiona a poder levar essa experiência ao cliente. Porque não adianta só você ter uma marca boa se você não tem toda uma estrutura por trás te apoiando, investindo principalmente, né? Então uhum, isso é formidável. Então juntou ali o útil no grupo certo, né? uhum, Então a Lexus hoje ela vê o grupo Águia Branca é, como assim o principal, né? Como que eu posso falar assim, o principal ajudador nesse novo desafio da Lexus. Nós né? abraçamos, né, Por o conta projeto. disso, né, Alexandre? Por conta de valores similares, né? Por conta Exatamente, dessas coisas, assim, quem são os nossos amigos que estão perto da gente, né? Então, você ter exatamente. marca como a Lexus, que cuida do cliente, que quer esse respeito, que quer trazer essa experiência, coincide com os nossos valores, né? Você vê que acabou que o que a gente falou lá atrás, a gente traz um exemplo vivo aqui, né? Então, Exatamente. marcas como que as marcas que a gente representa de uma forma geral são todas marcas que têm essa atenção muito grande ao cliente, tá? São marcas que são marcas de história, marcas que dão atenção ao cliente. Mas falar de história, falar de cliente, Alexandre, queria escutar um pouquinho da sua história. Conta pra gente como é que você chegou até aqui, que você chega nessa posição de gerente de uma marca importante como a Alex, de uma cidade importante aí em Belo Horizonte, tá? Dá uma historiada rapidinho pra gente, assim, onde você nasceu, o que que você estudou, o que que você trabalhou até chegar aqui, tá? Então, fazer um resumo aí de uma longa história de vida aí em alguns minutos aí. Verdade. Eu sou de Carangola, Zona da Mata. É, Jura? juro. Sou de Carangola, Zona da É. Mata. Meus pais também. Olha Uhum. que legal, que É. coincidência. Uhum. E eu saí de lá assim muito novo, porque Uhum. como eu te disse, até os meus 12 para 13 anos de idade, eu ajudava meu pai. Eu estudava de manhã, né, numa escola Uhum. chamava Augusto Amarante, e desde essa escola que eu estudava, eu já gostava muito de negociar. Então, isso já veio desde pequenininho, assim. Então, eu gostava de trocar boné com os meus colegas, gostava de trocar caneta, gostava de trocar caderno, né? Às vezes um tinha um caderno mais bonito do que o outro, falava, vamos fazer um negócio, a gente, né, e tal. Eu sempre gostei disso, sempre foi isso, Uhum. o meu dia a dia. E a gente, como veio de uma família muito simples, eu sempre falava com meu pai, falava, poxa, pai, eu queria poder vender alguma coisa, sair para uma loja. Não, meu filho, não está na hora ainda, você tem que me ajudar aqui. Eu perdi um irmão muito novo, né? A gente teve uma tragédia na nossa família, e meu irmão era o braço direito do meu pai. Eu era mais novo, ele era 5 anos mais velho que eu, e depois que ele faleceu, eu crescendo ali, eu já com meus 12 13 anos, o meu pai falou assim: agora eu preciso que você me ajude, preciso que você venha trabalhar comigo. E tinha uma pedreira grande no fundo da nossa casa, meu pai, a gente quebrava, furava as pedras, meu pai dava um tiro de dinamite naquela época, era permitido, né? Hoje não é mais.
E aí a gente quebrava, o pai quebrava com as marretas ali para fazer os paralelepípedos para vender, que as fundações naquela época eram feitas assim. Eram Uhum. pedras que você jogava lá dentro para construir as casas. E eu ajudava a gente. Mas eu sempre falava, pai, isso aqui não é para mim, não. Eu quero fazer outra coisa, pai. Você chegou a quebrar a pedra, bater no veio da pedra Cheguei. ali, para ir Muitos, lascar na pedra e tal? muitos, Marcelo. Eu já quebrei Ponteiro. pedra também, rapaz. Eu sei quebrar pedra. Assim, eram os ponteiros. E era o seguinte: quando você parava de quebrar a pedra à noite, você tinha que ir apontar os ponteiros. É, Porque é. era no fogo, porque a gente não tinha, né, outros recursos, era no fogo e batendo com a marreta, apontando. Era uma luta diária. Eu falava, pai, eu Ah, não quero isso, mas não. era uma luta, mas tinha vitória, né, bicho? Tá Não, tinha doido? vitória e a prova é que eu tô aqui hoje, né? Uhum. Então, e aí foi. E aí a minha irmã, eu tenho uma irmã mais velha do que eu, ela é 10 anos mais velha, ela foi morar na cidade de Manhuaçu. E ela falou assim comigo, olha, aí eu já estava fazendo ali, já estava meus 14, 15 anos, já estava na sexta série na época, fazendo, ela falou assim, ó, eu Uhum. venho, mas você tem que continuar, porque você não pode parar, você pode vir morar comigo. E aí eu fui para Manhuaçu, com 14 para 15 anos de idade. E Manhuaçu eu precisava ajudar ela, eu vendia amendoim torrado, para você ter ideia, né? De um irmão da igreja, a gente sempre foi da igreja, e ele produzia amendoim torrado para bar. E não tinha ninguém para Uhum. vender. Eu falei assim, ô Davi, pode colocar isso aqui na minha mochila que eu vou sair aí, eu estudo de manhã, de tarde eu vou vender. Eu saía nos Uhum. bares vendendo amendoim torrado. Até um dia que um irmão da igreja me chamou e falou assim, ó, eu tenho uma loja de confecção, queria que você fosse trabalhar comigo de vendedor lá. E aí começou aí a minha trajetória. Dali eu trabalhei um ano com esse amigo na loja de confecção dele, fui o melhor vendedor dele, da loja, que mais vendia. Só que eu passava em frente a uma concessionária Chevrolet todos os dias, porque a gente ia a pé, e eu ficava olhando para a concessionária e falei assim: meu sonho é trabalhar com carro. Jorge Câmbio? Chamava na época Supra Veículos, Supra mas veículo. aí já era em Manhuaçu. Ah, tá, em Manhuaçu, Em é. Manhuaçu. Era a Jorge Câmara era em Carangola, né? Era Angola, E é. aí eu já estava em Manhuaçu. E aí eu passava todo dia, falava, eu quero trabalhar nessa loja. Eu estava com 18 para 19 anos já. 17 para 18 anos, perdão. E aí um dia eu entrei na cara dura, fui lá, falei com o gerente, que depois foi vir ser meu gerente. Falei, cara, eu queria um dia poder trabalhar, como é que faz? Você tem carteira de habilitação? Eu falei, não, eu tenho 17 anos aí. Então não tem jeito, aqui a gente precisa de alguém que tenha carteira de habilitação. E aquilo eu fui trabalhando com aquilo na minha cabeça. Eu vou tirar a carteira de habilitação. Se fizer 18 anos, eu tinha carteira. Fiz 18 anos, tinha carteira de habilitação. E ali foi, quando eu tirei a carteira, estava com permissão ainda, cheguei para ele, eu lembro o nome dele até hoje. Falei, Johnson, minha carteira está aqui, será que você me contrata? Falei, rapaz, você é muito persistente, eu achei que você nunca mais ia voltar aqui. Falei, rapaz, meu sonho é trabalhar em concessionária. E aí ele falou assim: ó, eu vou ver o que eu consigo para você. Não tinha vaga de vendedor, mas tinha uma Uhum. vaga de consultor técnico, na época, até hoje. Melhor lugar para começar, é. Uhum. Consultor técnico. Ele falou assim: ó, eu tenho uma vaga de consultor técnico, você vai receber os clientes aqui no pós-venda, você vai Uhum. direcionar para a oficina, acompanhar orçamento, vender orçamento, você quer? Eu falei, quero, pode me contratar que eu quero. E ele me contratou. Com 19 para 20 anos, eu estava dentro da concessionária Supra, onde eu fiquei 4 anos. E ali eu fiquei Uhum. 2 anos no pós-venda, depois me promoveram a consultor de veículos. Aí eu não parei mais. Depois que eu saí, eu trabalhei um período na loja de seminovo do grupo Engelmig, lá em Manhuaçu, que você deve conhecer muito bem. Trabalhei com eles. E aí depois tive uma passagem rápida na Peugeot, e aí fui convidado para vir para a Chevrolet, onde eu fiquei 10 anos, que já foi do grupo de Ipatinga. Eu fiquei 10 anos com eles. E aí, como que eu cheguei no grupo? Eu cheguei no grupo através de um colega que não está com a gente hoje mais, falou assim: Tiano, você tem que vir para o Grupo Águia Branca. Esse rapaz, eu já ouvi falar tanto no Grupo Águia Branca, isso eu já tinha casado com a minha esposa, e já estava em João Monlevade, porque eu fui contratado para trabalhar em João Monlevade, Uhum. na empresa Chevrolet de João Monlevade. Então eu estava lá e falou: você tem que vir para cá. Eu falei, mas como é que faz? Né? Ele falou assim: rapaz, eu vou te indicar aqui. Vou te indicar porque tem uma vaga em João Monlevade. Eu disse: obrigado e tal. E aí, na época, o João Daniel, que era o gerente lá de Patinga, e ele tomava conta de João Monlevade. Já esteve aqui nesse podcast também. Sim, eu ouvi o podcast dele. O É. João é um cara muito bacana, tem muitos anos de grupo, né? Conhece muito. Uhum. E aí, eu fui conversar com o João. Na época, quem me contratou foi a Aline Denadai. Né? Sou grato à Aline por isso, né? A gente teve uma trajetória muito bonita lá. É. Ela é a nossa regional.
E Uhum. aí a gente conversou no bate-papo, ela falou assim, ó, eu quero que você, eu gostei demais de você, eu quero que você venha, isso era numa quinta, eu preciso que você venha na segunda. Eu falei, nossa, Aline, eu preciso acertar com os meus atuais, né, patrões, preciso conversar na minha casa, que foi tudo assim muito rápido. Eu conversei com a minha esposa e eu lembro que eu não parava de ficar olhando na internet o Grupo Águia Branca. Uhum. Eu tô há 6 anos no grupo, de 6 anos para cá, Marcelo, as coisas mudaram assim, né? Da água para o vinho. Mas É. o grupo já era muito grande, o grupo já era Uhum. gigantesco, assim. Eu ficava assim, maravilhado, falei, gente, que isso? Como que Deus faz as coisas com a gente? E você entra como o quê, Alexandre? E aí na época existia uma função que era líder comercial, Uhum. que eu acho que ela nem tem hoje mais. Hoje É, é é um supervisor. coordenador de loja, né? Exatamente. E aí eu comecei na loja de João Molevade. E eu lembro como se fosse hoje, quando a gente começou, eu fui conversar com o senhor. Muita Jura? coisa. A gente foi a primeira reunião que, quando eu estava fazendo a integração, eu fui conversar com o senhor e a Aline me apresentou. O senhor ainda não era CEO, o senhor ainda era diretor. Não. Eu era o É, diretor da Curumá. Eu era o diretor da Vitória Diesel, aham, e aí o diretor daqui já estava caminhando para outra função. Aí eu assumi aqui também, eu fiquei diretor das duas operações, né? exatamente. E aí a gente se conheceu e o senhor falou comigo assim, ó, vende muito carro lá em João Monlevade que a gente está precisando. Tal, eu lembro até hoje, a gente chegou a fazer números históricos em João Monlevade. E aí surgiu aí veio, né? A Aline depois foi para outra divisão do grupo. O Felipe assumiu, né? Um cara que eu tenho Uhum. uma admiração assim surreal por ele. Eu acho um profissional fantástico, difícil da gente achar no mercado hoje, de ver, né? O É. Felipe ele dispensa comentários. Aí o Felipe assumiu. Uhum. Eu lembro também que eu comecei. Aí eu fui treinar com o Niemeyer. O Niemeyer foi um dos caras que foi meu mentor, né? Eu aprendi muita coisa com ele. E aí o Felipe assumiu e falou assim: ó, a gente vai comprar, de repente, vamos comprar Juiz de Fora. A Uhum. gente precisa de alguém lá. E aí aquele começou, sim, aquele fui para lá, fiquei um período, fiquei 30 dias em Juiz de Fora. A gente até encontrou, eu lembro de uma palavra que o senhor falou comigo que eu nunca mais esqueci, no elevador do hotel. é, eu lembro que o Felipe, o Aires, que é um dos caras também que me ajudou aí para Juiz de Uhum. Fora. E aí eles subiram primeiro, eles fizeram ali o check-in primeiro, subiram e ficou eu e o senhor. Eu nunca esqueço disso. E aí a gente ficou no elevador e aí o senhor falou comigo assim: você tem que vir para cá se você estiver feliz e a sua família feliz. Eu nunca mais esqueci dessa palavra que o senhor me falou. Então, se Uhum. você estiver feliz e a sua família feliz, você vem. Ao contrário, você não vem. E aquilo ficou na minha cabeça ali. E aí Uhum. depois veio o grupo a me fazer esse convite de ir para Juiz de Fora. Eu conversei com a minha esposa ficou super feliz. Né? A Uhum. gente foi, fiquei 4 anos em Juiz de Fora, a gente fez uma história lá bacana, até o Niemeyer, né? Quando o Niemeyer sumiu, ele falou, cara, tem um desafio para você. Esse aqui a gente já cumpriu, né? A loja está estruturada. Quando a gente pegou Juiz de Fora, só tinha eu lá com o DNA do grupo, né? Não tinha mais ninguém. Então a gente implantou o DNA do grupo ali, né? O que o grupo gosta, enfim, como que trabalha o Grupo Águia Branca. E aí falou: aqui a gente já cumpriu. Agora vamos para outro desafio? Bom, e aí surgiu o Alexos, onde eu Uhum. estou. Então, foi rápido. Em questão nesse período eu fiz, nesse período de Juiz de Fora, nessa mudança, eu fiz um técnico em gestão pública, porque eu gosto muito dessa área e eu queria também Uhum. expandir sobre a licitação, entender um pouquinho, aprender mais. E aí voltei a estudar agora também de novo, porque eu queria fazer um curso de gestão comercial, então eu estou fazendo uma graduação em gestão comercial, aprender mais, entender mais, as Uhum. coisas mais atuais. E aí foi a minha chegada até hoje aqui nessa marca tão bacana que é a Lexus. Muito legal, Alexandre, muito legal. E assim, essa jornada de quem quer se desenvolver, né? Isso tudo que a gente conversou até agora, né? Assim, de estar disponível para aprender, sabe? Focado naquilo que quer, sabe? Como o exemplo que você deu da carteira de motorista lá para ser vendedor na concessionária lá em Manhuaçu. Então, isso é determinação, né? Parabéns, parabéns pela essa Obrigado. história.
muito legal, né? E eu acho que é assim que a gente se constrói, né? Com essas decisões que a gente vai tendo, né? Tá muito legal. Gostei muito de saber que você é um conterrâneo da minha família, né? Que meu pai Que e minha mãe são de legal. Carangola, né? Algumas vezes da minha vida tive lá, né? Visitando parentes e tal. Cidade bem gostosinha, bem É. pequenininha, né? Os meus pais moram lá até hoje, né? Os É, meus pais moram lá, sempre que posso eu estou indo lá visitá-los. É uma cidade que eu falo com minha mãe, assim, é uma cidade perfeita para quem já aposentou, né? Porque Carangola é. acabou que tinha muitas empresas ali, principalmente quem conhece Carangola conhece o Jorge Câmbio, né, Marcelo? Jorge Câmbio foi Aham. referência em Ford, na Zona da Mata inteira, até no Brasil, né? Saía gente de todo lugar para comprar. Você vê os escortezinhos ainda, os Uhum. hobbyzinhos com adesivo Jorge Câmbio até hoje na rua. Então, só Tem que aquela Carangola não fábrica de evoluiu. queijo também, queijo Regina. Como é que é o nome, gente? É Regina, isso mesmo, Laticínio É. Regina. Meu pai trabalhou lá um ano, Olha só, nessa fábrica aí, né? Então, assim, Carangola é uma cidade grande. Na verdade, meu pai é de Alvorada, né? que Carangola. legal. Não sei se você conhece Alvorada, Conheço demais, né? velho. Né? Então, assim, a gente ia muito em Alvorada ali. Meu avô tinha uma fazenda ali e tal, aí é uma história, tem que ouvir o meu podcast, né? Talvez vai estar gravado lá essa história aí. Não, eu lembro, sim, do seu podcast, você falou alguma coisa de Carangola, assim, só que depois eu É, não... Mas que né? legal, assim, É como uma que é? cidade bem, bem, bem legal, assim, bem histórica, né? Mas, Alexandre, assim, a gente vê que na sua trajetória você foi se desenvolvendo e tal, e continua se desenvolvendo. A gente vê que você aí, hoje ainda estudando, fazendo uma graduação, buscando, eu acho isso, sabe, assim, fundamental para quem está vivo, né? Aquilo que a gente começou falando, enquanto a gente estiver vivo, a gente está aprendendo, e nada melhor do que aprender num ambiente de escola, um ambiente desse que vai trazer muita coisa boa para a gente, né? Verdade. Como é que você faz na sua jornada aí para você estimular as pessoas a aprenderem, né, para você se desenvolver? Como é que você faz isso? Eu gosto, Marcelo, assim, de trazer sempre para minha vida que eu sou, sabe? Eu sou muito transparente, é, eu sou muito, assim, verdadeiro, eu gosto de sempre que as pessoas possam ver em mim algo bom que elas possam seguir, Uhum, né? uhum, Então, eu gosto muito de ser disciplinado, eu gosto uhum, de mostrar que a disciplina, ela te faz ir além do que você pode, né? Então, é algo que eu levo para a minha vida, seja uma oração na parte da manhã, seja uma forma de organizar o seu dia quando você chega na concessionária, seja uma forma de você dar uma volta, eu gosto de fazer muito isso, eu chego na loja, e eu gosto de dar uma volta no meu showroom, eu gosto de ir na porta da loja, ver como que o meu cliente olha para a loja, né? Como que o meu cliente vê aquele carro. Eu gosto de mudar o showroom de lugar semana por semana, para o carro não ficar no mesmo lugar, de virar o carro, tirar, colocar diferente. Então, eu acho que você ter disciplina e você ter a motivação principalmente em saber agradecer todos os dias a Deus pelo seu dia, pela sua família, pelo seu emprego, eu acho que é uma uhum, das melhores formas da gente desenvolver quem está do nosso lado, sabe? uhum. Eu gosto muito de falar isso com quem trabalha comigo. Falo assim, olha, a motivação é você abrir os olhos todos os dias. É, Isso te faz, sabe, ver um dia, seja ele chuvoso para você ver as oportunidades, seja um sol maravilhoso, né? Seja um dia que você chega na sua mesa aqui na concessionária, não conseguiu fechar aquele negócio, mas você tem um uhum, planejamento de quantos clientes você vai ligar para você trabalhar e reverter aquele não em um sim. Então, eu gosto de ser isso, assim, sabe? Eu sou muito assim com quem trabalha comigo. E eu acho que isso faz com que as pessoas se desenvolvam, queiram aprender, queiram, né, tá perto de mim, queiram ouvir algo que eu tenho que falar. Então, eu levo muito isso, assim, na uhum, minha simplicidade, no meu jeito de vendedor, porque eu tenho clientes que falam comigo, cara, mas eu gosto de comprar carro com você, porque a gente senta aqui, começa a conversar, o que eu vejo, eu estou assinando já o contrato, né? Isso, uhum, e eu tenho muitos clientes assim, desde a minha época que eu comecei a vender carro na Supra até hoje, que às vezes o pai não tá mais comprando, mas o filho, pá, meu pai comprava com você S10, né? Hoje quer uhum.
Eu quero comprar uma Hilux na minha época de Toyota, hoje quero. Então eu levo muito isso assim na minha vida, sabe, Por Marcelo? conta daquilo que a gente estava falando, né, Alexandre? A conexão que você vai criando com a pessoa, né? A pessoa, à medida que ela vai se conectando, ela vai confiando, É, né? A gente se conecta às marcas, né? Na verdade, a gente se conecta aos atributos que aquela marca representa, né? Aos valores, né? é. E é na E, medida que a pessoa vai isso gera confiança, ela vai confiando e ela vai ficando fã. Daquilo, na hora que vê, ela é um fã, né? Tá ali. e uma coisa que eu não abro mão assim, Marcelo, é sempre deixar muito claro para a pessoa a empresa que ela trabalha. Uhum, Acho que isso uhum, é muito importante, sabe? uhum, Eu sempre falo para as pessoas que estão do meu lado, gente, deem valor ao que vocês têm, né? Não abram mão do que é importante na vida de vocês, né? Que é estar bem, que é estar com a família, mas nunca deixe de dar valor à nossa empresa, né? Eu tenho orgulho uhum, hoje de falar isso. A gente trabalha uhum, numa empresa muito séria, uma empresa que paga em dia, uma empresa que toda hora está se movimentando para treinar o colaborador, para uhum, ajudar, para fazer isso, fazer aquilo, não mede esforços. Então, isso hoje é difícil de ver no é, mercado. uhum, Isso é raro. A gente precisa falar sobre isso, né? Eu não deixo de falar, gente, deem valor. Não existe dois grupos Águia Branca, existe um grupo Águia Branca e a gente precisa, sabe, isso é uma forma da pessoa desenvolver, olha, os seus treinamentos, né, o processo, aprenda, entenda, seja curioso. Eu sou muito curioso. Eu sou um cara extremamente curioso. Ah, quando tem algo diferente, eu vou, quero fuçar, quero aprender, como é que é isso aqui, me ensina. Então, eu uhum. sempre sou curioso demais. Tô me coçando aqui para não abrir outra janela aqui e começar a falar de outros assuntos aqui. Mas, Alexandre, assim, fantástico essa história sua, né? E esse estímulo que você traz para a gente, né? Para a gente continuar se desenvolvendo, aprendendo, né? Essa curiosidade que tem que ter, né? Fantástico, fantástico, É, muito legal. E você fala disso, né? Dessa questão do grupo, né? Desses valores que o grupo tem. Porque o grupo não quer ser uma ilha de prosperidade num mar de pobreza, né? Então, é até uma palavra que o Rigo fala muito, né? Que uma das coisas que mais motiva o Rigo é a questão de prosperidade, né? E é muito legal, assim, eu tenho uma oportunidade de estar convivendo muito perto, né, dos fundadores e tal, na posição que eu fico entre, né, o acionista, o fundador e a operação, né? Eu fico fazendo essa interpretação dos desejos dos fundadores, né, do foco e tal, com a realidade do mercado e daquilo que é possível fazer. Então, eu sou como um tradutor disso aí, né? Mas muito uma bom. coisa assim que a gente vê, a gente percebe, o grupo é muito grande, o grupo é muito próspero, tem um patrimônio fantástico e tal, mas essa motivação, né, que eles têm por essa prosperidade, né? E prosperidade não é só riqueza, é isso que você falou, é a pessoa querer se desenvolver, a pessoa melhorar, né, moralmente, culturalmente, né? É, Isso é prosperidade, né? Isso muda uma sociedade, tá? exatamente. Tá? São Muito valores, legal. Marcelo, que não são negociáveis, né? É. Tem coisa que a gente negocia, tem coisa que Uhum. não são negociáveis. Você É. trabalha numa empresa que tem esses valores, você se sente bem. Então, a gente Uhum. que é embaixador desse grupo, né? Tenho Né? orgulho de falar isso. Uhum. Uhum. A gente fala isso com muita naturalidade para quem está chegando. Né? Fala assim, Uhum. olha, você está vindo para um grupo muito sério, né? Um grupo que tem coisas que a gente não negocia. Tem coisa que a gente negocia, que é os nossos produtos, Uhum. vender o cliente. Tem coisa que é inegociável. Então, Uhum. Uhum. a gente está num grupo que a gente se identifica, você sabe que é verdadeiro, cara, é muito bom, sabe? É prazeroso você sair de casa Uhum. todos os dias, sabendo que você vai chegar aqui, vai fazer o seu trabalho e as Uhum. coisas vão acontecer, né? A gente está numa área que a gente tem que ser muito resiliente, que é a área comercial, faz parte, né? A gente sabe disso. A gente precisa entregar os nossos resultados para que a empresa cresça cada dia mais, mas essas Uhum. coisas nos motivam, sabe? É muito legal. Muito bom, Alexandre. É muito bonito ouvir isso, né? Muito legal. Mas, Alexandre, assim, no seu dia a dia, né, com toda essa história que a gente está, com esse bate-papo que a gente está falando, na sua percepção, qual que é o maior desafio seu? Aí vamos falar de você, né? Qual que é o seu maior desafio para a gente conseguir fazer isso, né? Nessa tradução
esses valores, esses objetivos e da realidade do mercado, né? Qual que é o seu maior desafio aí? Marcelo, hoje a gente fala muito em resiliência, né? Uhum, Então, eu tento me motivar todos os dias para ser cada dia mais resiliente. A gente vive num mercado que a estabilidade hoje ela é algo que ela não existe assim. Hoje você está num momento muito bom, amanhã você já tem que se reinventar, né? Então eu uhum, falo que eu tenho comigo a resiliência, assim. Eu sou muito resiliente. Eu acredito num projeto, eu não desisto desse projeto. Eu vou tentando ali estudar, aprender, a conhecer, né? Eu falo, por exemplo, Alexos é algo que eu posso te falar com o maior tranquilidade, que é o maior desafio da minha carreira profissional hoje. Porque a é, gente sabe que é uma marca top, a gente sabe que é da Toyota, que é um produto que não quebra, que não dá problema, mas a gente tem um desafio de visibilidade da marca, que a montadora ainda está lenta no processo de desenvolver o marketing da marca, então a gente tem que fazer aquele trabalho de porta em porta, né? E isso você tem que estar motivado, tem que acreditar, esquecer os nãos. A gente ouve muitos nãos, né? uhum, Eu te falo que no começo, hoje a gente já está num outro nível, mas no começo foi muito difícil. Mas é Lexus, é isso. Aí é o que o senhor falou. A gente precisa contar a história, precisa entender a história, precisa estar por dentro do que é a Lexus. Espera aí, o senhor conhece a Lexus, o senhor sabe como que é? Então, o desafio hoje, assim, é ser resiliente cada dia, uhum, sabe? uhum, Eu tenho isso comigo, eu sou muito focado e muito determinado. Então, a resiliência tá tá do meu lado, tá no meu bolso. Eu não deixo ela em casa de jeito nenhum. é. Tem muito a ver, né? Eu falo que resiliência tem muito a ver com disciplina, né? E passa por determinação, porque assim, às vezes você sabe algumas coisas que você tem que fazer. Sei lá, vou pegar um exemplo assim, dieta, né? A gente sabe que tem algumas coisas que fazem melhor para a saúde do que outras, né? E só que você não tiver a disciplina de escolher seus alimentos, de cuidar, às vezes você gosta de um alimento que não é tão saudável assim. Mas a disciplina de você evitar aquilo, comer em quantidade menor e tal, essa disciplina faz toda a diferença. E dá trabalho. A gente chama de resiliência, né? Essa, quase que uma teimosia, né? O Exatamente. camarada é persistente ali, ele vai, o negócio é mais difícil, mas ele tema, ele vai. Essa É, resiliência, essa força, essa determinação que a gente tem. Eu acredito muito nisso, sabe, Alexandre? Eu acredito muito nisso e eu acho que isso transforma. Isso faz a gente chegar onde que a gente quer. Faz tirar a exatamente. carteira de motorista e ir lá, mesmo no período de permissão, ir lá insistir para trabalhar, né? Muito legal. Exatamente. Exatamente. Alexandre, parabéns, assim, obrigado por esse bate-papo, super gostoso, tá? Estamos caminhando aqui para o final, assim, eu não posso deixar de pedir uma dica sua de um livro, um filme, tá? O que você pode trazer para a Posso, gente? posso. Eu gosto muito de um livro. Foi o primeiro livro que eu li, assim, e ele me marcou muito, né? Que é o de Odd Mandino, que é o maior vendedor do mundo. Esse livro me marcou muito, né? A vida ali É. de Rafid, que era um simples guardador de camelo, e se tornou o maior vendedor ali, né? E aí tem algumas coisas nesse livro que eu levo para minha vida, que são os pergaminhos que ele usou, né? Uhum. Então ele tinha os 10 pergaminhos que ele ia seguindo, que é a disciplina que a gente fala. Então ele ia seguindo aquilo ali no dia a dia dele. Ele pegava aquilo ali e ia seguindo no dia a dia. Então eu tenho alguns que eu sempre separo, que são os que fazem mais sentido para mim, né? Que é o 2, o 3, o 4 e o 9, né? O 2 fala: saudarei esse dia com amor no coração. Então, é sair de casa todos os dias ali motivado, agradecido a Deus, agradecido por tudo, né? Indiferente da situação que você esteja vivendo ali, Deus está te dando a oportunidade de conseguir reverter naquele dia, né? Depois ele fala: persistirei até vencer. Ele era focado, eu vou persistir até eu vencer, eu vou Uhum. conseguir, né? E depois fala: eu sou o maior milagre da natureza, nós somos o maior milagre da natureza. E o último que é muito bem vendedor, assim, que é agirei agora, né? Tem que fazer Uhum. agora, vamos fazer agora. Então, quem puder ler esse livro, O Maior Vendedor do Mundo, é um livro que até hoje ele é recorde de vendas. Ele conta a história
de Rafid, que começou ali do nada e foi o maior vendedor, e a trajetória dele. E a Bíblia, Marcelo? A Bíblia tem que estar na cabeceira, né? A Uhum. Bíblia é a essência, a Bíblia é o passado, né? É o presente e é o futuro. Se você quer saber tudo o que está acontecendo, leia a Bíblia, né? Então, eu vim já de Uhum. uma família cristã, então eu tenho muito isso comigo. Acho que a Bíblia, para o nosso dia a dia, não existe um livro que vá substituí-la, né? É, assim, fantásticos os dois exemplos aí, né? Esse livro, O Maior Vendedor do Mundo, é essa disciplina nessa. Ele traz esse manual, né, esse passo a passo aí que você colocou, né? Uma ótima dica. E a Bíblia, como você disse, né? Eu me lembro, rapaz, de um diretor nosso, ele fala assim: Isso aqui é meu manual de compliance, né? Exatamente. Eu tenho que estar, né, alinhado com isso aqui. Esse aqui é o meu manual de compliance. E é muito Oh, verdadeiro, né? Eu é, marquei isso, né? E você ter ela próxima ali, né? De você, como um livro de cabeceira que você trouxe um exemplo, né? Tem diversos momentos da vida da gente que a gente está refletindo um pouco mais sobre alguns assuntos, né? E a gente faz aquela consulta, aquela palavra e como Deus age por ali, né? É é, impressionante. exatamente. É perfeito, né? Mas, Alexandre, mais uma vez quero te parabenizar essa trajetória fantástica sua, né? Do quebrador de pedras aí ao vendedor de marcas de luxo em Belo Exatamente. Horizonte, né? Sabe, essa trajetória bonita, né? Né, de determinação, de disciplina, de um caminho reto, né? Nem sempre o mais fácil, mas um caminho reto, né? E assim, e a gente fica muito orgulhoso, né, de ser representado por você aí também, tá? Obrigado, Marcelo. Tá? Obrigado, parabéns, tá? Obrigado pela generosidade de compartilhar conosco aqui a sua história, tá? E Eu que vamos juntos aí. Vou agradeço. deixar você fazer as suas considerações finais aí. Marcelo, muito obrigado. Eu sou muito grato a Deus, né, a minha família, minha esposa, meu filho, os meus pais, onde me ensinaram, né, o caminho certo. Se eu estou aqui hoje, porque tudo começou lá, né, na minha infância, minha adolescência, enfim. Sou muito grato ao Grupo Águia Branca, né, por um dia ter me dado a oportunidade de trabalhar nessa empresa, uma empresa que eu tenho orgulho, tá? Que eu tenho gratidão assim a Deus imenso, orgulho de falar o nome dela, de falar onde eu trabalho. A você, Marcelo, por esse projeto maravilhoso, encantador, né? Como eu te falei, assim, tem colegas que trabalham comigo que eu não admirava eles tanto quanto eu admiro hoje depois que eu ouvi a história deles, né? Uhum. Então, esse projeto a gente tem que pedir a Deus todos os dias, orar para que ele nunca morra, porque foi um projeto fantástico, foi de uma iniciativa maravilhosa, assim, por sua parte, encantador. Então, eu sou muito lisonjeado hoje e agradecido em poder estar aqui contando um pouquinho, aprendendo com você, podendo compartilhar com os colegas, né, com os amigos, todos do grupo, um pouquinho da história do Alexandre. Hum. Ô, Alexandre, obrigado pelos elogios aí, obrigado pela sua participação, sabe? Assim, é bem bacana, né? A gente acompanhar essa história, essa jornada aí, tá? Mas é isso, pessoal. Tá? Hoje fizemos esse super bate-papo com o Alexandre Lazarino aqui, conhecemos essa história fantástica aí, tá? Que nos representa em Belo Horizonte. Tá? Semana que vem tem mais. Vamos juntos. Agradeço a todos aí pela audiência e vamos continuar construindo essa história juntos aí. Um abraço.